Lisboa está a mudar. Longe vão os tempos em que os bairros de lata eram uma ferida aberta, em que desabavam prédios no coração da cidade e os cidadãos eram vistos como figurantes num espaço que devia ser seu. Muito mudou nos últimos anos. Lisboa reencontrou-se com os seus habitantes, ganhou novas zonas verdes e melhores espaços públicos. Está a crescer como uma cidade para todos e onde todos querem estar. Ganhou novas cores, uma oferta cultural variada e força para atrair grandes eventos. Lisboa cresceu e assume hoje uma nova ambição. Com contas certas e casa arrumada, Lisboa foi a primeira capital europeia a ter acesso ao Plano Juncker. Com condições de financiamento sem paralelo, está aberto o caminho para o futuro da capital. Esta nova ambição da cidade passa por 3 eixos: reabilitação urbana, habitação social de nova geração e conclusão do plano de drenagem. A recente aposta na reabilitação já está a mudar a malha urbana de Lisboa. Os recursos do Plano Juncker vão dar um novo fôlego à recuperação dos prédios mais degradados e à valorização dos edifícios. Integrada nas urbanizações convencionais e com casas de tamanho adaptável ao crescimento das famílias, vai nascer uma terceira geração de habitação social. Ao mesmo tempo, Lisboa vai conhecer a política pública mais ambiciosa das últimas décadas para reter e chamar novos moradores de classe média. Procurando minimizar o efeito das cheias na cidade, o Plano Geral de Drenagem é um investimento estratégico de grande envergadura. Não se vê à superfície, mas o efeito vai sentir-se a cada inverno. O tempo não para e Lisboa está a agarrar todas as oportunidades do presente para preparar o futuro e valorizar o essencial: as suas gentes, os seus bairros, a sua história. Vai usar da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente do Banco Europeu de Investimentos, Senhores Ministros, Senhor Comissário Europeu, Senhores Embaixadores, Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta e Deputados Municipais, caros convidados, amigos, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me que comece em primeiro lugar pelos agradecimentos e que o faça em inglês. I would like to begin by thank you, Mr. President of the European Bank of Investment, by this opportunity. The relationship between Lisbon and the bank is old. It allowed the city to grow, to solve a number of huge problems in the past. But the importance of what we're signing today is huge for us. It's the beginning of a new future for the city of Lisbon. And I would like to thank you personally by your commitment in the development of this project. And I would like to thank you and in you to all your team that allowed that we arrived this today. I know that negotiation was tough, was prolonged on time, but it just reflected the huge quality of the projects that we have
and the evaluation that your team made. I would like also to thank you for your presence here. It is very, very important for us. It's an important sign of confidence in the city of Lisbon and obviously in Portugal. I would like to thank you in your team, especially to the Vice President that played a major role in achieving the day that we are here, and I'm sure that we are going to work together in the future. Thank you very much to you, to all your team, to the fantastic team of the European Investment Bank. Permitam-me que agradeça também, agora em português, por razões óbvias, ao nosso comissário, ao Carlos Moedas. Chamo-lhe nosso, conheço bem os estatutos da Comissão, nosso na nacionalidade. Dizer que a sua presença aqui é de grande importância. Este plano, este programa, Lisboa 21, é o primeiro programa, ao abrigo do programa Juncker, que é assinado com um município na Europa. E a presença do Comissário Europeu, da Comissão Europeia, nesta cerimónia, tem este significado muito preciso de marcar como é que um programa centrado sobre a economia, sobre as pessoas, sobre o emprego, sobre o investimento e sobre o futuro é tão importante. E deixe-me dizer, não tem Juncker no apelido, mas é para nós um gosto igualmente especial tê-lo aqui pessoalmente, Carlos Moedas, aqui nesta sessão. Muito obrigado por isso, muito obrigado pelo importantíssimo sinal que representa o investimento, este projeto e a palavra da Comissão no reforço do investimento e do emprego. Muito obrigado. Quero também agradecer uma palavra particular ao nosso Ministro das Finanças por todo o apoio que deu para que nós possamos ter apresentado e com sucesso ver aprovada esta candidatura. Ao Sr. Ministro das Finanças e a toda a sua equipa, por tudo aquilo que sabemos que é sempre importante na relação do município com o banco, mas também do Estado português com o banco. Esta é uma relação mútua de confiança que só existe porque existe esta confiança em Lisboa e no Estado português, tão bem representado pelo apoio que o Sr. Ministro nos deu. Quero, por último, e permitam-me que eu faça aqui, agradecer a toda a equipa da Câmara Municipal de Lisboa, a começar por todos os seus serviços, todos os departamentos, todas as empresas municipais, todas as juntas de freguesia, todos os técnicos, diretores de serviço, departamento, municipais, todos os dirigentes. Uma palavra muito particular a todos os seus vereadores, mas em particular ao vereador responsável pelas finanças, o vereador João Paulo Saraiva. Aprovar este plano é algo de um trabalho de equipa e é algo que exige uma concertação e coordenação de uma visão ampla entre todos e uma concertação na cidade. E obrigado por isso, obrigado por terem coordenado e atingido estes resultados. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente, Lisboa é hoje uma cidade moderna, aberta, cosmopolita, uma cidade que sofreu nos últimos anos um incrível processo de desenvolvimento. As transformações que vimos aqui de forma muito breve espelham bem o que é hoje Lisboa. E hoje é uma grande capital europeia que se orgulha de estar hoje na linha da frente do desenvolvimento e do progresso. Mas o que este projeto e este programa significa para a cidade de Lisboa é que nós estamos a marcar aqui a primeira pedra, o primeiro elemento central para continuarmos a construção deste futuro. Porque o que está em causa neste programa, que nós denominamos Lisboa 21, é, no fundo, acoplar à visão que temos para o futuro da cidade de Lisboa o pacote financeiro, os instrumentos financeiros, para que lhe possamos dar corpo e concretizá-la. Porque é importante ter uma visão, sim, mas é importante também ter os recursos para o fazer. E hoje este programa é assinado porque Lisboa está neste patamar, num patamar que tem a sua situação financeira regularizada, num patamar que tem colocadas as peças centrais do seu processo de desenvolvimento e num momento em que podemos mobilizar todos num esforço de confiança para a construção
do nosso futuro. Este é, pois, um dia que marca este processo. Um dia de confiança e um dia de um início para a construção do futuro da cidade de Lisboa. Esta nova visão da cidade assenta em 4 pilares fundamentais. Em primeiro lugar, um impulso, uma nova ambição para Lisboa se manter como uma capital moderna e competitiva. Lisboa é hoje uma cidade que tem o talento, os recursos humanos, as instituições, o espírito e a vontade de ser uma cidade ganhadora no que é a moderna economia global. Já o somos, e em parte já o somos e já o conseguimos demonstrar. Mas é absolutamente essencial que na visão de futuro, sermos uma cidade moderna e competitiva seja um elemento central desta nossa visão. É por isso que este projeto, Lisboa 21, nos vai permitir apoiar investimentos tão simbólicos, mas tão estruturantes para o futuro da nossa cidade, como o investimento em áreas urbanas para equipamentos de serviços e de empresas, como o financiamento a projetos comuns com universidades e com centros de investigação, mas fundamentalmente e de forma emblemática, o novo hub criativo do Beato, polaridade que vai permitir não só a regeneração de uma parte urbana muito importante da nossa cidade, mas vai permitir ser a grande força criadora e mobilizadora da Lisboa moderna, cosmopolita, com talento, que nós queremos continuar a ser no futuro. Crescimento, modernidade, inovação é o primeiro pilar do desenvolvimento futuro da cidade de Lisboa e que este programa, Lisboa 21, nos vai permitir concretizar. Em segundo lugar, uma cidade com mais qualidade de vida. Uma cidade que seja devolvida às pessoas. Uma cidade mais humana, mais segura, mais confortável. Este desafio não é um desafio separado do crescimento, do desenvolvimento, da qualificação, nas pessoas, no turismo, nos serviços, no Portugal moderno, na Lisboa moderna. Falei-vos de como este programa vai financiar investimentos tão importantes como as novas áreas de serviços ou então o hub criativo do Beato. Mas estava-vos também a falar, acho que esta era a parte do discurso, sobre a questão da qualidade de vida, um segundo pilar central. Qualidade de vida, isto é, mais cidade para as pessoas, mais espaço público, menos automóveis, mais poluição, menos poluição, uma cidade mais protegida contra as intempéries, uma cidade capaz de lidar melhor com as alterações climáticas, que não são um problema do futuro, são uma realidade do presente. Uma cidade que seja capaz de ter nos transportes públicos a espinha dorsal do seu sistema de mobilidade, contrariando uma tendência de décadas em que o transporte individual ocupava esse papel. Uma cidade que seja capaz de ter de forma muito mais harmoniosa as áreas de comércio, de habitação, de serviços integrada. Uma cidade, como bem era dito no nosso programa, uma cidade de bairros, capaz de ter uma vida mais agregada, mais cosmopolita, mais diversa e, no fundo, que seja mais cidade, na verdadeira acessão do termo. E este programa Lisboa 21 vai-nos permitir isso mesmo. Vai-nos permitir continuar a financiar a reabilitação urbana, nas ruas, nas praças, nas artérias. Vai-nos permitir continuar a requalificar os passeios, tão importante para o espaço público. Vai-nos permitir financiar e investir nas mobilidades e nos modos suaves de mobilidade, em particular no que nós queremos fazer de profunda modernização do sistema de transporte público da cidade. Não tenho dúvida que a modernização do transporte público será o grande desafio que a cidade vai enfrentar na próxima década. Assim como do ponto de vista urbano será a zona oriental, do ponto de vista das políticas, fazer do transporte público o pilar e a coluna vertebral da mobilidade urbana é a prioridade da próxima década. E o que este programa nos vai permitir fazer é também contribuir para isso mesmo. Nos investimentos físicos, nas vias, nos investimentos inteligentes de adaptação do sistema de mobilidade, nos investimentos para que Lisboa hoje possa regressar ao seu conceito fundamental de uma cidade para as pessoas. Mas ligado a isto está o terceiro pilar central do desenvolvimento da cidade, que é uma cidade inclusiva, uma cidade para todos. Quem só olhar para o lado moderno, avançado, brilhante, fascinante da cidade de Lisboa, não está a ver a realidade toda do que é a nossa cidade. Lisboa enfrentou uma crise severa como todo o país e muitas feridas ficaram por sarar. Mas há também uma outra verdade, é que se nós formos bem-sucedidos na continuação
de Lisboa como uma cidade avançada, moderna, cosmopolita, ganhadora do mundo da globalização, não tenhamos dúvidas que este processo vai alargar o fosso das desigualdades. Porque há uma parte que dificilmente poderá fazer parte desta cidade moderna, do ponto de vista económico, do ponto de vista do emprego. Mas há uma coisa que ninguém tenha dúvida: não há futuro da cidade de Lisboa se a cidade não for para todos, para aqueles que fazem parte dessa cidade e daqueles que não conseguem atingir essa modernidade. E eles são muitos, e estão em muito lado, e são muito diversos e diversificados. A exclusão não está hoje confinada e os riscos de exclusão não estão confinados hoje numa Lisboa, capital, sociedade moderna, a um problema de classe, a um problema daqueles que temporariamente passam por um momento difícil nas suas vidas. Não. Combater a exclusão hoje coloca-se numa multiplicidade de plataformas e de lugares. Coloca-se nos mais desfavorecidos, sim. Coloca-se nos mais idosos, que precisam hoje estar incluídos numa cidade onde possam ter direito à mobilidade, desde o espaço público, ao transporte público, à fruição de bens culturais. Mas coloca-se também para segmentos como os jovens, que querem encontrar aqui a sua oportunidade de emprego, a sua oportunidade de vida, como se coloca para amplos setores da classe média que querem ter a oportunidade para residir aqui em Lisboa. E todo este terceiro pilar, a dimensão da inclusão, de fazermos uma sociedade inclusiva para todos, é um pilar verdadeiramente estratégico do nosso desenvolvimento que este programa vai permitir enfrentar. Falamos aqui do que é a renovação do Parque Habitacional Municipal da Câmara, onde o conceito que estamos a pôr em prática é um conceito de uma habitação municipal de alta qualidade. Não é uma habitação mais económica, é uma habitação de alta qualidade do ponto de vista arquitetónico, do ponto de vista das soluções de eficiência energética, do ponto de vista do referencial que a habitação municipal deve ser para o exemplo da cidade. Mas estamos a falar de uma outra dimensão, que é uma dimensão de um novo programa, de uma nova geração de políticas públicas de habitação que permita que na cidade de Lisboa todas as classes médias venham a ter a oportunidade de residir aqui, se aqui for a sua vontade. Este programa, o Lisboa 21, vai permitir precisamente isso mesmo, criarmos uma nova geração de políticas de habitação para financiar a habitação para que as classes médias possam residir na cidade de Lisboa. E por último, quarto pilar, o pilar de mantermos Lisboa com aquilo que ela tem de mais fundamental e que nós mais nos orgulhamos. Ser uma cidade aberta, ser uma cidade cosmopolita, ser uma cidade multicultural, ser uma cidade que vive e assenta na diferença enquanto elemento constitutivo da sua própria identidade. Nada para nós podia ser mais importante do que transmitirmos hoje, a partir de Lisboa, numa Europa e num mundo onde a intolerância, o racismo, onde a indiferença perante o outro, onde o ódio perante o outro graçam e se tornaram, aliás, banalizados na comunicação moderna, nós queremos transmitir daqui uma mensagem muito forte, muito clara, que Lisboa será e continuará a ser uma cidade aberta, tolerante, multicultural e onde nós queremos que todos tenham o espaço para realizar a sua oportunidade, o seu sonho e a sua vida. Sempre que Lisboa foi assim, no passado, Lisboa foi grande. Sempre que Lisboa foi aberta ao mundo, Lisboa foi grande. Sempre que Lisboa se fechou, perdemos todos. E não há melhor momento, não há melhor oportunidade do que esta para nós afirmarmos bem alto e de forma bem clara que Lisboa vai continuar a ser essa cidade aberta, cosmopolita, que respeita, que valoriza, que quer a diferença como elemento constitutivo de si própria. Vivem hoje em Lisboa dezenas, muitas dezenas, centenas de nacionalidades diferentes. E nós queremos que todos se sintam bem. Nós queremos acolher, ser uma cidade que acolhe as diferentes religiões, as diferentes nacionalidades, que acolhe aqueles que sofrem hoje a fugir da guerra e que encontrem aqui em Lisboa o seu espaço para a sua vida. E este programa vai ter um papel importante nisso. Porque quando nós falamos da cultura, nós falamos de apoiar a diversidade. Quando nós falamos da integração das minorias, nós falamos de apoiar a diversidade. Quando nós falamos dos sistemas abertos de empreendedorismo, nós falamos em dar as ferramentas a todos. Quando nós falamos de apoiar a escola pública como elemento de integração e de oportunidades para os jovens de todas as nacionalidades que cá chegam, nós estamos a falar de uma cidade e de uma sociedade aberta. É por isso que este programa é para nós tão importante, e com isto termino. Porque este programa
permite-nos partir do que é hoje a incrível e fantástica cidade de Lisboa, do que são hoje as fantásticas oportunidades que Lisboa tem e do que dispõe, e agarrarmos estas oportunidades e com uma visão clara e com os recursos claros, construirmos um melhor futuro para todos. A todos aqueles que contribuíram para o dia de hoje e para que aqui chegássemos, o nosso mais profundo obrigado, e a todos aqueles que estão nesta sala, que vão ter a responsabilidade de mobilizar todos para levarmos a cabo esta grande empreitada, o meu grande obrigado e o meu desejo de boa sorte. Muito obrigado. Vai agora proceder-se à assinatura do acordo entre a Câmara Municipal de Lisboa, representada pelo Presidente Fernando Medina, e o Banco Europeu de Investimento, representado pelo Vice-Presidente Roman Scolano. Vai usar da palavra o Comissário Europeu Carlos Moedas. Muito bom dia, Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado, é sempre um gosto estar aqui. Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, é uma grande alegria estar aqui na nossa cidade e obrigado pelas palavras, é com um grande gosto que volto sempre a estar aqui presente. O Sr. Presidente do Banco Europeu de Investimento, o meu querido amigo Werner Hoyer, muito obrigado. Hoje estamos todos de parabéns. A Câmara Municipal de Lisboa, o Governo português, a Comissão Europeia e o Banco Europeu de Investimento. No mundo em que vivemos, com as dificuldades e as crises que o caracterizam, são raros os dias como este. Dias em que a Europa invisível se torna visível e toca a vida das pessoas. O projeto que hoje aqui nos traz é isso mesmo. É um projeto que toca a vida das pessoas, que lhes muda a vida para melhor. A estratégia da Comissão para a promoção do crescimento baseia-se num triângulo virtuoso: o investimento, as reformas estruturais e a responsabilidade orçamental. Hoje, felizmente, não venho falar nem de equilíbrio orçamental nem de reformas estruturais. Como o Sr. Primeiro-Ministro uma vez me disse, já não venho com a folha de Excel no bolso, Sr. Primeiro-Ministro. Venho falar de investimento, que na verdade é o vértice do triângulo que mais sofreu na Europa desde o início da crise. E sem investimento não há crescimento, e sem crescimento não há criação de emprego. O nosso país tem feito nos últimos anos esforços extraordinários, que não me canso de falar lá fora.
Reduzir o déficit de 10% para menos de 3% em 5 anos não tem nada de ordinário. É muito mais do que todos os outros fizeram. É mais do dobro da média europeia. Para que estes esforços sejam recompensados, é fundamental que Portugal tenha um tecido empresarial dinâmico, capaz de reter investimento, com mais projetos, com mais inovadores. E é este o caminho para o crescimento económico. O Fundo Estratégico de Investimentos, o chamado Plano Juncker, nasceu precisamente para mobilizar investimentos para os países da União Europeia. E esta é a sua razão de ser. O Plano Juncker foi inicialmente aprovado com uma duração até 2018 e para mobilizar 315 mil milhões de euros. Desde o seu lançamento em 2015, mobilizou mais de 138 mil milhões de euros em 27 países, dos quais 30 mil milhões são na área da ciência e da inovação. E muito temos a agradecer ao Presidente Werner Hoyer, que está aqui presente e que há um ano atrás defendia num artigo que escreveu para o Wall Street Journal, e vou citá-lo em português e depois que lhe contarei à hora do almoço. Na Europa precisamos de arriscar mais e de testar mais ideias inovadoras. A Europa precisa de redescobrir a sua cultura empreendedora. Isto é verdade para as empresas, mas também para os governos. Obrigado, Werner. Em Portugal, até agora, os projetos do Plano Juncker já atingiram mais de 1,6 mil milhões de euros, o que deverá resultar num investimento global muito superior, com um efeito multiplicador acima dos 10 vezes aquilo que o valor investido que vos cito. A Comissão apresentou, por isso, há pouco tempo uma proposta de duplicação do fundo em duração e em montante. Esta proposta terá agora que ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho e tenho a certeza que Portugal, como sempre, estará do nosso lado, do lado da Europa. A propósito de investimento, gostaria também de mencionar o programa que tenho a responsabilidade, o Horizonte 2020, o maior programa de ciência do mundo, 80 mil milhões de euros. E há dois instrumentos que têm especial interesse para os empreendedores portugueses, que são o instrumento PME, o SME Instrument, em inglês, e o Processo Acelerado de Inovação, o FTI. Aproveito esta ocasião aqui com o Governo português, com as senhoras ministras e os senhores ministros, para revelar os últimos resultados que tivemos. Hoje anunciamos aqui em Portugal mais de 189 PMEs inovadoras em 24 países europeus que vão beneficiar do financiamento destes programas. Desta nova ronda, 12 são portuguesas. São empresas não só de Lisboa, de Aveiro, de Borba, de Cantanhede, de Coimbra, de Lisboa, do Porto, de Torres Vedras e de Rio Caldo. E aqui em Lisboa temos duas grandes ideias. A Waterdog, na área do turismo de luxo, e a Teleal, a tecnologia na área da saúde. Estes programas já financiaram em Portugal mais de 50 PMEs, num montante de mais de 10 milhões de euros. E Portugal, deixem dizer aqui em frente de todos, cada vez está melhor no aproveitamento destes fundos competitivos, porque Portugal cada vez está mais competitivo. Portugal deve continuar a lutar por estes programas. Há certamente muito mais projetos inovadores à espera de serem financiados e a esses deixo a mensagem: candidatem-se. Há 2 anos, quando comecei, quase não tínhamos empresas portuguesas nestes dois instrumentos. Muitos desconheciam a sua existência e outros diziam-me muitas vezes que não concorriam porque pensavam que não iriam conseguir. Eu digo sempre aos empreendedores que falhar e voltar a falhar é uma parte crucial do processo que leva à inovação e à criação de empresas. Os empreendedores portugueses não podem ter medo de falhar. Na semana passada estive em Espanha, num evento de empreendedores, e dizia numa entrevista ao El País que considero que os empreendedores europeus são muito mais corajosos que os americanos, pois têm que ultrapassar muito mais barreiras, têm muito mais dificuldades no seu dia-a-dia e por isso mesmo conseguem fazer melhor do que tantos outros. Conseguem ultrapassar essas barreiras, conseguem sempre lá chegar. São essas barreiras que temos que remover ao mesmo tempo que apostamos no investimento. Um dia, a Presidente de Harvard, a falar sobre a inovação e sobre o sucesso, dizia que a parte fundamental do nosso sucesso é a parte de nós que está disposta a falhar.
E por isso o lugar onde estamos hoje tem um grande significado neste dia. O Terreiro do Paço já hospedou reis, foi local de comércio e de lazer, foi destruído e reconstruído, testemunhou defenestrações, regicídios e revoluções. O Terreiro do Paço inova e reinventa-se. O Terreiro do Paço representa aos portugueses que nunca tiveram medo de falhar. São esses que nos inspiram, são esses que nos guiam. Muito obrigado. Vai usar da palavra o presidente do Banco Europeu de Investimento, Werner Hoyer. Mr. Prime Minister, Mr. Mayor, members of the government, members of Parliament and City Council, Commissioner, Excellencies, ladies and gentlemen. It is always a great pleasure to return to Lisbon and to Portugal. In this case, it's now the second time in 4 weeks, so if my cadence of presence in Lisbon continues like that, one of the next speeches will probably be in Portuguese, but for the time being, you'll have to live with my English. For Vice President Roman Escolano, who just signed on behalf of the European Investment Bank, and for myself and our team, it's a great pleasure and honor to be here. And I thank you, Mr. Mayor, for the hospitality extended to us again. It's a great opportunity for us to celebrate one of the most important projects that we have signed so far in the context of the European Fund for Strategic Investment as part of the Juncker Plan, the Investment Plan for Europe. What is the basic idea of the Investment Plan for Europe? What we have signed here today is not a grant, it's not a subsidy, it is a loan. But this loan would not have been possible without the Juncker Plan, because only the Juncker Plan provides the guarantee, the budget guarantee behind the entire project that makes it possible to sign this loan. So basically, the idea of the Juncker Plan is to shift budgetary funds from grants and subsidies to loans and guarantees, thus multiplying the maneuver space we have in order to restart the investment engine in Europe again. And it is so important because this loan is the first FC, European Fund for Strategic Investment loan to a municipality in Europe, and also the first EIB loan to a municipality in Portugal for more than 15 years. Allow me also to thank our teams, both in the municipality and the bank, for this work that has been behind this signature and everything that has been done behind the scenes. I truly believe that at a moment in our history like the one we are going through today, in particular after the result of the referendum in the United Kingdom, loans like this are essential for EU citizens to learn and understand what we do at the EU Bank, tell them the stories of our projects, and explain our concrete support to their businesses and lives. This loan will finance Lisbon's multi-annual strategic investment plan until the end of the decade, including investments in flood management and prevention, therefore making the city and its infrastructure more resilient to extreme weather phenomena and climate change. Urban regeneration infrastructure, making it more modern, accessible and efficient. Entrepreneurship and startups by creating in Lisbon one of the biggest startups hubs in Europe, a city which will very soon be hosting the Global Web Summit event. And social housing, a small portion of which may be dedicated also to accommodate refugees and asylum seekers, thus helping Portugal to be better prepared to play its role in the current migration crisis. With this loan, the EU Bank supports a major counter-cyclical investment program promoted by the largest Portuguese municipality in a country that was severely affected by the recent economic and financial crisis, where some market failures and a suboptimal investment situation still persist. Through this loan, the EU Bank provides a strong signaling effect as we support strategic, sustainable and inclusive investment
which will certainly contribute to make Lisbon more attractive, even more attractive for businesses and investors, therefore creating jobs and perhaps bringing back some of the thousands of inhabitants Lisbon has lost over the past 3 decades. In urban regeneration, as in research and innovation, in infrastructure and climate action, the EU Bank stands ready to do its part, steering a course between the need for agile responses and long-term stability. This is something our institution must provide to our shareholders, the member states of the European Union, to investors and to the EU citizens in general. And you are here today, again a witness of such a commitment, as in the past 4 decades the bank has lent over 45 billion euros to support projects in Portugal in a wide variety of sectors. Projects that, together with the EU's structural funds and initiatives, have made a difference in the daily lives of millions of people. And this, ladies and gentlemen, is so important. Europe, as we know, is not in a good shape. And if we want to have it better accepted by our citizens, we have to tell the good stories. And the commitment of the European Investment Bank in Portugal over the last more than 40 years is a very good sign for the good stories we need to tell our citizens. Because the European project is at risk. Failure is not an option. Let's do everything in order to make sure that this project does not fail. We can only say, as an EU investment bank, we will confirm always our commitment to continue to work with all of you and to contribute to Portugal's progress and growth in a more prosperous and successful European Union. Thank you very much. Vai usar da palavra Sua Excelência o Primeiro-Ministro António Costa. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Presidentes da Junta de Freguesia, Senhor Comissário Carlos Moedas, Senhor Presidente do Banco Europeu de Investimentos, Senhor Werner Hoyer, Senhor Vice-Presidente Romano Escolano, minhas colegas de Governo, minhas senhoras e meus senhores. É com grande prazer que participo nesta cerimónia da apresentação deste plano de investimentos da cidade de Lisboa para 2016-2020 e assistir à assinatura da abertura de uma linha de financiamento do Banco Europeu de Investimentos ao município de Lisboa no valor de 250 milhões de euros, integrado no Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos. É com orgulho que vejo ser a cidade de Lisboa o primeiro município a recorrer ao Plano Juncker. Mas é também com orgulho que verifico que esta assinatura deste acordo marca um duplo momento de viragem. Em primeiro lugar, significa a recuperação por parte dos municípios portugueses da sua capacidade de financiamento, fruto do notável trabalho que ao longo de anos fizeram no seu conjunto para consolidar as suas finanças e obterem assim financiamentos que lhe permitam investir. Mas é também um momento de viragem, como aqui bem assinalou o Sr. Comissário Carlos Moedas, porque é o reencontro de Portugal com o lado menos falado nos últimos anos da nossa Europa. A Europa que tem boas histórias para contar. A Europa que não se reduz ao Excel, às restrições e às sanções, mas pelo contrário, a Europa que se fundou na solidariedade e que hoje fala de investimento, de crescimento e de emprego. É por isso com satisfação redobrada que assisto a este momento tão simbólico. Este é um plano de investimentos ambicioso, com intervenção em áreas tão diversas, como a melhoria das acessibilidades na cidade, a modernização do seu parque escolar e das instalações culturais e da proteção civil, a melhoria do espaço público
e, em particular, dos seus espaços verdes. A melhoria do parque de habitação social, com a inclusão de soluções para maior eficiência energética. E é um plano que prepara a cidade para os desafios das alterações climáticas, com a execução de um muito ambicioso Plano Geral de Drenagem. Este é um plano que representa um total de 520 milhões de euros de investimento, metade com recursos próprios do município, a outra metade com financiamento do Banco Europeu de Investimento. Investimentos em 37 escolas, 7 creches, mais lugares de estacionamento, 26 espaços verdes, mais 400 fogos de habitação social e intervenções num total de 26 bairros, para além da melhoria da rede viária, das condições de mobilidade e da regeneração de áreas centrais da cidade, como as intervenções previstas para a Frente Ribeirinha. Temos assim um plano cuja implementação tem um potencial de melhoria das condições de vida daqueles que vivem e trabalham na cidade de Lisboa. Mas um plano que tem também um forte potencial de geração de riqueza e de criação de postos de trabalho. Este plano revela também o que são os novos desafios para os municípios portugueses. Estes não se podem já limitar a providenciar bens e serviços às suas populações, mas são crescentemente fatores de desenvolvimento económico, com a criação de condições de atratividade para o seu território e de agentes mobilizadores da iniciativa privada. O Programa Nacional de Reformas, que traça a nossa visão estratégica para o país e o roteiro daquilo que deve ser o esforço durante a próxima década, vencermos os bloqueios estruturais que têm mantido o país numa prolongada estagnação desde o início do século, tem como um dos 6 pilares fundamentais a valorização do território. A valorização do território de uma forma integrada, a valorização do mar e das oportunidades da economia azul, a valorização do que impropriamente nos habituámos a chamar de interior e que ainda a semana passada foi objeto da aprovação pelo Conselho de Ministros do Plano Nacional para a Coesão Territorial, que visa valorizar toda essa faixa do território que verdadeiramente é a que está mais próxima do coração do mercado ibérico e, por isso, mais próxima do centro da Europa. Mar, interior, mas também as cidades, cujo papel central não podemos ignorar. É nas cidades que hoje, pela primeira vez na história do mundo, vive mais de metade da população mundial. É nas cidades que se concentra o capital humano, que é determinante para o desenvolvimento do país, pelo potencial de dinamização social, económica e cultural que encerra e com base para aquilo que é a chave do nosso desenvolvimento, o conhecimento. As políticas públicas têm, por isso, que contribuir para tornar as cidades espaços mais amigáveis para viver, para trabalhar. Por isso, damos prioridade à adoção de uma nova geração de políticas de habitação e desenvolvimento urbano. Políticas que assumem uma aposta na qualidade dos territórios urbanos e na reabilitação do património construído. No âmbito destas políticas, têm vindo a ser lançado várias iniciativas, como o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas e FRU 2020, ou o Programa Reabilitar para Arrendar, Habitação Acessível. Iniciativas que queremos venham a dinamizar a regeneração das nossas cidades. Mas este conjunto de políticas públicas, definidas a nível nacional pelo Governo, só têm sentido e só são concretizáveis em parceria com os municípios. Por isso, a aposta que temos, e que é também um pilar fundamental do nosso Programa Nacional de Reformas, de reforçar a descentralização como pedra angular da reforma do Estado. O Plano de Investimentos de Lisboa, que foi aqui hoje apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal,
está plenamente alinhado com os objetivos nacionais que temos neste domínio. É um plano que promove a regeneração de partes significativas da cidade, tornando uma cidade mais coesa e mais inclusiva. Por outro lado, este plano corporiza também a estratégia do Governo de relançamento da economia com base no relançamento do investimento. Desde que chegamos ao Governo, temos feito um esforço importante para relançar o investimento. Sabemos que os fundos comunitários representam um papel fundamental. Num cenário de restrição de recursos próprios, de limitação do financiamento com base do crédito, os fundos comunitários são mesmo os recursos que podemos ter por certos e seguros, poder aplicar para sustentar uma estratégia de crescimento assente no investimento. Os fundos comunitários são, por isso, uma fonte de financiamento para o investimento das empresas e das administrações. Por isso, elegemos a aceleração da execução destes fundos como a primeira das prioridades. No domínio da aceleração do investimento das empresas, lançámos logo nos primeiros dias do Governo aquilo que o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas designou pelo Plano 100. A meta de, nos primeiros 100 dias, passarmos de 4 milhões de euros até então disponibilizados às empresas para 100 milhões de euros nos primeiros 100 dias da ação do Governo. Felizmente, graças à confiança e à iniciativa da iniciativa privada, ultrapassamos esta meta e já pagamos até ao passado dia 30 de setembro cerca de 331 milhões de euros, mais 42% do valor registado no período homólogo do anterior quadro comunitário ucraniano. E temos uma nova ambição que queremos atingir de disponibilizar até ao final do ano 450 milhões de euros. E sabemos bem que esta nossa ambição é modesta, tal a vontade de iniciativa de investir por parte das empresas privadas. Em todos os concursos que temos vindo a abrir para a atribuição de fundos comunitários, nós temos batido todos os recordes de apresentação de candidaturas. Em abril, 2.000 milhões. Em junho, 3.000 milhões. O que significa bem que não será por falta de vontade, de iniciativa e de capacidade das empresas privadas que faltará investimento no Portugal dos próximos anos. Já no que respeita ao investimento público, temos vindo a fazer esforços para desbloquear os investimentos das administrações com apoio no Portugal 2020, em particular no que diz respeito ao investimento por parte dos municípios. E damos prioridade ao investimento municipal, porque é aquele que produz melhor efeito nas economias regionais e na resposta às necessidades concretas das respectivas populações. Lançamos os concursos do Plano de Desenvolvimento de Investimentos de Proximidade, com uma dotação global de 400 milhões de euros e aprovamos já um número muito relevante de projetos relativos a escolas, unidades de saúde e projetos de requalificação do património histórico. Celebramos também já vários contratos dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, que, conjuntamente com os planos de reabilitação urbana, orientados para centros urbanos de menor dimensão, permitiram a abertura de novos concursos, com uma dotação global de 1.000 milhões de euros. Até julho, foram já contratualizados, de planos estratégicos de desenvolvimento urbano, cerca de 785 milhões de euros, que estão hoje já financiados aos municípios para poderem realizar os seus investimentos. Porque queremos que estes investimentos sejam executados e apresentados. Apresentamos a iniciativa do acelerador do investimento do Portugal 2020, um mecanismo excepcional e temporário que me permitiu majorar os incentivos para a antecipação ou consolidação de investimento
em 2016. É este o caminho que queremos trilhar, um caminho de confiança e de investimento para promover a modernização da economia, o crescimento económico e a criação de emprego. É também esta visão que tem expressão no Orçamento de Estado para 2017, quer no que respeita ao investimento municipal, quer no que respeita ao investimento privado. Por isso, e quanto ao investimento municipal, a proposta de Orçamento de Estado contribui, dá mais um passo para eliminar restrições e dificuldades de investimento por parte dos municípios, num contrato de confiança que o Estado deve a todos eles, que depois de terem dado exemplo tão brilhante na forma como souberam consolidar as finanças municipais, merecem o voto de confiança de poder agilizar os mecanismos que ainda restringem a sua capacidade de investimento. Mas sinal também para o investimento privado, com uma tradução concreta dos dois mais importantes programas de benefícios destinados para o investimento das empresas. Por um lado, o programa Capitalizar, que visa atribuir um conjunto de benefícios fiscais importantes para que as empresas possam reforçar os seus capitais próprios, permitindo-lhes assim investir ou negociarem financiamentos em melhores condições e reduzindo o diferencial que ainda as afasta e dificulta a sua competitividade com empresas congêneres de outras economias europeias. Mas também o benefício talvez mais importante, que é o programa Semente, que visa criar e contribuir para termos em Portugal um ecossistema de apoio à inovação, às empresas inovadoras e às empresas start-up, que seja o mais atrativo de toda a zona euro. Casando o programa Semente com iniciativas municipais, como a que a Câmara do Porto desenvolve no antigo Matadouro Municipal, ou a importantíssima iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa relativamente à zona do Beato, estou certo que Portugal será, nos próximos anos, um dos grandes polos de referência do empreendedorismo e das startups à escala europeia. Por fim, permitam-me umas últimas palavras para este acordo com o Banco Europeu de Investimento. Ainda recentemente, assinalámos com grande satisfação mútua os 40 anos de atividade do Banco Europeu de Investimentos em Portugal e quanto o BEI permitiu a Portugal e aos portugueses resgatar-se de décadas de isolamento, de subdesenvolvimento e de carência de infraestruturas. O Banco Europeu de Investimento tem sido, ao longo destes 40 anos, um parceiro relevante no financiamento de importantes projetos para Portugal. Projetos na área industrial, na área das infraestruturas, rodoviárias, ferroviárias, energéticas e ambientais. Na área dos equipamentos sociais, equipamentos de saúde, na área da educação, mas também no investimento, no financiamento às empresas e no apoio à regeneração urbana. Enfim, são muitas as áreas em que o Banco Europeu de Investimento tem tido uma importante presença em Portugal. Mais recentemente, têm sido também relevantes os empréstimos quadro celebrados com a República para financiar a contrapartida nacional de operações aprovadas no âmbito do CREN e agora no âmbito do Portugal 2020, que melhoram as condições de execução destes programas. Mas queremos continuar a trabalhar com o Banco Europeu de Investimento, que tem hoje um papel central na implementação do Plano Juncker, o instrumento com que a União Europeia pretende relançar o investimento na Europa, respondendo às necessidades dos cidadãos, melhorando as suas condições de vida, criando emprego, aumentando o rendimento e, sobretudo, combatendo o risco de estagnação que atravessa o conjunto da zona euro. Portugal não tem tido grandes condições para aproveitar melhor este instrumento. Por um lado, fruto de razões específicas, mas também
por fruto de algumas condições regulamentares. Creio que cada um de nós deve fazer a parte do seu esforço. Por um lado, Portugal, cumprindo este ano o objetivo que lhe permitirá sair do procedimento de déficit excessivo e libertando-se, por isso, de uma importante condicionante de acesso ao plano Juncker. Mas, por outro lado, a própria regulamentação do programa, que deve procurar assegurar um melhor equilíbrio na sua cobertura regional, de forma a que possa ser mais um instrumento ao serviço da convergência económica e social no conjunto da União Europeia e que não se torne, ainda que involuntariamente, um fator que acentua as assimetrias, as economias mais desenvolvidas e que têm melhores condições de aceder a este programa e as economias menos desenvolvidas que mais precisam de aceder a este programa. Mas, como referi, estamos apostados em conseguir promover mais investimento para termos mais crescimento e termos melhor emprego. Neste sentido, temos que explorar todas as oportunidades para promover o investimento público ou privado, inovador e modernizador da economia e que assegure um crescimento sustentável. Só com investimento se relança o crescimento em Portugal, só se relança o crescimento no conjunto da Europa. Este acordo, hoje aqui assinado, é um bom exemplo da parceria entre as autoridades públicas nacionais e o Banco Europeu de Investimento, no sentido de implementar projetos relevantes para os cidadãos e para a nossa economia. Com este acordo, a Câmara Municipal de Lisboa tornou-se, repito, no primeiro município europeu a ter um plano de investimento apoiado no âmbito do Plano Juncker. Isto é uma boa notícia, pois significa que este plano está a financiar projetos que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos europeus. Significa isto que a União Europeia, através da sua Comissão ou do Banco Europeu de Investimento, que os Estados-membros, como Portugal, seja ao nível nacional ou dos seus municípios, estão hoje a virar uma página que relança a Europa da solidariedade, assente no investimento, na criação de crescimento e de emprego. Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, as minhas felicitações. Ao Sr. Presidente do Banco Europeu de Investimentos, o meu agradecimento. Ao Sr. Comissário, pedindo que transmita ao Presidente Juncker a grande satisfação de Portugal saber que tem na Comissão uma Comissão amiga e parceira do nosso desenvolvimento. Muito obrigado a todos. Agradecendo a presença de todos, dou por concluída esta cerimónia. Muito obrigada.